Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o rico e o Lázaro. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, que é, na verdade, a parábola do rico e do Lázaro. Algumas coisas que precisamos compreender a respeito dessa parábola. Vamos à parábola primeiro e depois a gente vai fazer algumas considerações a respeito dela. Só para você poder relembrar. Essa parábola é uma parábola que ela é exclusiva no Evangelho de Lucas. Lucas a colocou, provavelmente fosse uma história contada na época em que Lucas escreveu o seu Evangelho, em que Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério, muito conhecida pelas pessoas, daquele tipo de história que você tira algumas lições preciosas. Uma parábola, portanto. Nessa parábola, dois indivíduos viviam na mesma cidade. Um deles era um homem muito rico, não sabemos o seu nome, mas um camarada que fazia festas e que tinha muito dinheiro, mas que não temia Deus o Senhor. Por outro lado, um indivíduo muito pobre, que mendigava inclusive na porta da casa desse homem rico, e que comia das migalhas que caíam da mesa dele, ou seja, que vivia realmente da mendicância por conta desse homem rico. Ele tinha muitas feridas pelo corpo, os cães chegavam a lamber as suas feridas para que ele pudesse ter algum tipo de alívio das dores que ele sofria. Enfim, o tempo passou, ambos os indivíduos morreram. Na sequência, o Lázaro, por ter sido um camarada que se entregou a Cristo Jesus, que viveu junto com ele, Lázaro foi enviado para o seio do pai Abraão, para os braços do pai Abraão. Enquanto que o rico era um indivíduo desonesto, não temia Deus, ele foi lançado no Hades, no inferno. E lá ele sofria tormentos muito grandes. Esses tormentos que ele experimentava faziam com que ele sentisse muita sede, e então ele, olhando para o lado, ele conseguiu enxergar o paraíso, aonde o Lázaro se encontrava junto do pai Abraão. E ele agora se dirige ao pai Abraão e diz: Pai Abraão, por favor, envie o Lázaro para que molhe o seu dedo com água e só refresque a minha língua. Estou sofrendo muito aqui nesse lugar. E peça para que ele volte até a terra e avise os meus irmãos, para que eles se preparem para isso aqui, para que eles não cometam os mesmos erros que eu. Nessa altura, o pai Abraão olha para esse indivíduo e vai dizer para ele: não há possibilidade de eu enviar o Lázaro até você para poder refrescar a sua boca, porque é um abismo entre nós. E ao mesmo tempo, não adiantaria mandar o Lázaro para poder falar a respeito daquilo que é o castigo que as pessoas que não temem a Deus vão sofrer, por uma razão. Porque eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvem nem Moisés e os profetas, se não ouvem aquilo que o Antigo Testamento fala sobre a importância de ter um compromisso com Deus, mesmo que uma pessoa ressuscite dos mortos, ela não vai conseguir convencer esses indivíduos. E a história termina por aqui. A parábola termina por aqui. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que uma parábola, ela é uma história que foi inventada com o propósito de poder tirar algumas lições preciosas a respeito delas. Você encontra, por exemplo, muitas parábolas contadas por Cristo Jesus, como a parábola do trigo e do joio, onde um indivíduo prepara o seu campo, ele escolhe bem as sementes, planta boas sementes, mas um inimigo vem durante a noite e lança o joio, aonde ele tinha plantado somente o trigo. Quando a semente começa a crescer, percebe-se que no lugar da boa semente havia também o joio. Eles perguntam: quem foi que fez isso? E o dono do campo diz: o inimigo fez isso, ele me odeia, por isso ele fez isso. Deixem que os dois cresçam juntos até a época da colheita. Porque se forem tirar agora o joio, podem danificar também o bom trigo. E Jesus vai tirar algumas lições a respeito da parábola. Dizer, por exemplo, que havia de forma literal um cara que plantou e tal, e um vizinho dele, que era o inimigo, foi lá e fez isso à noite, seria um atentado ao texto bíblico.
você não vai encontrar ninguém que diga que essa parábola do trigo e do joio era uma história real. E todas as demais parábolas contadas por Jesus, nós sabemos que eram parábolas, não eram histórias reais, de pessoas reais, de pessoas que viveram aquelas experiências. São parábolas. A mesma coisa você pode falar da parábola da rede, a parábola do grão de mostarda, a parábola da rede de pesca, enfim, parábolas. A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola. Um outro detalhe que a gente precisa se lembrar. Durante o período intertestamentário, ou seja, durante o período que se inicia com o final do período do Antigo Testamento, quando o livro de Malaquias, que foi o último livro a ser escrito no Antigo Testamento, foi escrito, até o momento em que Cristo Jesus vem à Terra, esse período é chamado de um período intertestamentário, porque nenhum livro foi escrito nesse período. Estamos falando de aproximadamente 400 anos. Esse foi um período em que os gregos se estabeleceram naquela região do Médio Oriente e trouxeram a filosofia grega. Nessa altura somente, alguns conceitos gregos, inclusive o conceito da imortalidade da alma, de forma sutil, acabou se introduzindo dentro do judaísmo. E noções como noção de um inferno de fogo, de uma alma imortal, conseguiram, em alguns setores do judaísmo, conseguiram se infiltrar. Mais adiante no trimestre a gente vai falar sobre isso também. Por isso, algumas histórias que falavam sobre um lugar de tormento, um inferno de fogo, começaram a surgir já nessa altura, no período intertestamentário. Não existem relatos de qualquer tipo de visão a respeito de um inferno de fogo, um lugar de tormento, antes do período intertestamentário. Sempre que a Bíblia fala a respeito de fogo, por exemplo, quando você tem Malaquias fala sobre o dia do Senhor, e que o dia do Senhor arde como uma fornalha. Mas ele vai dizer, e os maus serão completamente destruídos. Serão como se nunca tivessem sido. Sempre que o fogo é mencionado como elemento de castigo, nunca é para um tormento eterno. É para a destruição do mal. Mas dentro da filosofia grega existia essa ideia do Hades, de um inferno, onde as pessoas sofriam um submundo dos deuses. Inclusive, um dos deuses, que é o deus Hades, ele é que toma conta daquele submundo. Essa ideia foi incorporada. E essa história, a história do rico e do Lázaro, ela já existia. Essa parábola, ela existia para trazer algumas lições morais naquela época. Jesus pegou essa lição para poder, ou essa história, essa parábola, para poder ensinar algumas coisas. Veja, se nós formos interpretar essa parábola de forma literal, como algumas pessoas querem fazer, nós vamos ter alguns problemas sérios. O primeiro deles, vamos ter que entender que o céu e o inferno são tão próximos que as pessoas que estão no céu conseguem enxergar as que estão no inferno e as que estão no inferno conseguem enxergar as que estão no céu e conseguem, inclusive, entreter conversação umas com as outras. Se isso fosse verdade, pense, por exemplo, num pai ou numa mãe que estão no céu e conseguem ver o filho, através da eternidade, sofrendo os tormentos do inferno. O céu seria um inferno para esse pai ou para essa mãe. Portanto, não há aqui um elemento, a literalidade nessa história traria sérios problemas. Como, por exemplo, o pedido do rico, dizendo, pede para o Lázaro molhar a minha língua, mas espera um pouquinho. Se o corpo ou a matéria, ela está apodrecendo na sepultura, virando pó, como que lá no inferno a alma, que é etérea, que é imortal, ela possui carne, ela possui ossos e ela sofre. Colocar água na língua, como assim? Língua, se a carne está em decomposição na sepultura. Você percebe que existem muitos elementos aqui que, se você levar de forma literal, você vai ter problema. Mas existem algumas verdades, sim, que são apresentadas nessa mesma parábola. Antes de falar sobre elas, deixe-me apenas mencionar um teólogo que é chamado de G.E. Led. Esse teólogo, que é George Led, ele escreveu um tratado de teologia chamado The New Bible Dictionary. Esse The New Bible Dictionary, ele, na página 388, quando ele vai comentar a parábola do rico e do Lázaro, é um camarada que não é adventista, não tem, portanto, a nossa teologia,
mas ele diz o seguinte, uma parábola que fez, ele vai mencionar que muito provavelmente essa história, essa parábola do rico e do Lázaro, é uma parábola que fez uso do pensamento judaico corrente, influenciado pela filosofia grega, e não teve intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. E esse camarada, que é um cara que acredita na imortalidade da alma, ele vai dizer que existem outros textos que podem ser usados para poder comprovar que há uma alma imortal e que vai para o inferno ou para o céu, dependendo das escolhas que fez aqui na Terra. Mas não esse texto. Esse texto, portanto, não pode ser utilizado para poder trabalhar essa ideia. O que é que Jesus está ensinando através dessa parábola? Primeiro, que o status social e o reconhecimento no presente não são critérios para uma recompensa futura. Não adianta você achar que porque você tem uma importância social hoje que você vai ter uma deferência quando você chegar na eternidade. Não, não existe isso. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Uma segunda lição é a lição de que o único tempo que temos para poder fazer escolhas é o tempo presente, é o hoje. As escolhas que fazemos hoje irão determinar o nosso futuro eterno. Se estaremos no paraíso ou se seremos destruídos num lago que arde com fogo e enxofre. E uma terceira lição, o destino eterno de cada um é decidido nessa vida e não pode ser revertido na vida após a morte. Ou seja, o indivíduo fez uma escolha errada, daí na hora em que o lago que arde com fogo e enxofre vai ser aceso, ele diz, não, deixa eu escolher melhor. Não, as escolhas, elas são feitas hoje. Por isso a Bíblia vai dizer, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O único tempo que nos pertence é o tempo que se chama hoje. E por isso devemos aproveitar o tempo de graça que temos. Essa parábola, portanto, não está falando sobre o estado do homem na morte, mas sobre o tempo de graça que temos, que está à nossa disposição, o tempo que se chama hoje. E ao mesmo tempo o entendimento de que status social, riquezas, bens, não vão influenciar em absolutamente nada no nosso destino eterno. Nossas escolhas são senhoras absolutas naquilo que acontecerá conosco quando o juízo terminar. Quando Cristo Jesus voltar, se tivermos escolhido viver com Ele, seremos levados para o céu. Estaremos com todos os salvos no céu. Se por acaso escolhemos viver alheios a Cristo Jesus, na segunda ressurreição, depois do milênio, o lago que arde com fogo e enxofre será aceso e seremos destruídos no meio deles. O que é que fará a diferença? As escolhas que fazemos hoje. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria para fazermos boas escolhas? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que temos o tempo que se chama hoje para fazer escolhas, decisões. Ajuda-nos a escolher bem e a escolher viver no Teu reino. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?